para ele. E aí o Adson teve o problema dele, que é um jogador que eu amo, que eu acho, naquela arrancada do ano passado foi primordial. Você sabe que me doeu quando eu vi? Não, e eu adoro ele, eu malho na academia com ele, eu vejo ele com a filhinha e com a esposa andando de bicicleta no condomínio devagarzinho para a garotinha dormir. Adoro ele, um beijo aqui, um abraço pro Adson. Boa recuperação, Adson. Boa recuperação, eu tive até com vontade de ir lá, dar um salve lá para ele, força como vascaíno. Fico triste, cara, fico triste. Agora, a torcida é gigante para que tudo dê certo. Agora, eu não vou vender para os meus seguidores uma situação que eu não estou vendo que vai acontecer. Você está preocupado? No ano passado, eu falava e continuo falando, o Vasco não vai ter investidor esse ano. O Vasco não vai ter a reforma do estádio esse ano. E isso eu falo desde outubro do ano passado. Estou falando verdade ou mentira? É verdade, porque você falou isso aqui no canal. E aí, toda hora que eu venho aqui, eu volto a gravar. Ainda vou gravar várias vezes antes do fim do ano e vou falar a mesma coisa. Então deixa eu não estou sendo injusto com ninguém. Então, você acha então que o Vasco não vai vender a SAF este ano? Não vende. Eu falo isso desde o ano passado. Tá. E que não. Infelizmente, porque a minha torcida é que eles vendam. E se eles venderem, um cara que chegue com o poder de pagar a dívida. E aí o Zé Comé vai botar o bonezinho lá, sabe? Crefiso, o que for, por quê? Quem investe no meu clube, que eu amo, se vem o Texto, se vem o Marinax, seja quem for, o Pedrinho é que tem a caneta. A minha torcida é que eles façam a coisa certa. E se vier a prefeitura, como estão dizendo? Ô, Wellington, o dinheiro é o dinheiro. Se for dinheiro limpo, o dinheiro da prefeitura de Maricá é um dinheiro limpo. Pô, se eles vierem para botar e pagar a dívida do Vasco, se o Quaquá parabéns. Investir, então você apoia. O quê? Você está apoiando. Pô, Quaquá, eu compro até uma casa em Maricá e transfiro meu título para lá e volto em você, irmão. Ouviu, Quaquá? Porra! Mas aqui, vamos lá. Estádio São Januário sai esse ano? Esse ano? Não. O estádio? Não. Não, começa a fazer a obra esse ano? Não. Mas é por causa da crise financeira do país? Não. Por quê? Não é. O Porque que você sabe disso? Olha, o rapaz que está à frente, eu falo rapaz, é o doutor Renato Brito. Que é meu amigo. E é um cara sensacional. Nós vamos fazer um vídeo com ele aqui no canal. É um cara sensacional. Fantástico. Extremamente competente. Uma vez, eu estava em Miguel Pereira. No sítio da família. E me ligaram, desesperado, o vice de patrimônio do Vasco, Williams Pereira Júnior. Zé, aonde que tu tá? Eu falei, fala, Will, tô aqui em Miguel Pereira. O Will foi um cara que ajudou demais, mas não está à frente, está meio afastado lá, mas é o vice de patrimônio. Eu falei, Will, tô aqui em Miguel Pereira, aqui com o Jacão, aqui com meu sogro, família. Aí ele virou para mim, Zé, pelo amor de Deus. Aí, o que foi, cara? Pô, perdendo o menino. E aí eu falei, cara, me dá a localização dele. Pô, peraí, que eu não sei o que, me dá a localização. Já no outro telefone, peguei do meu sogro, já liguei pro prefeito. Meu irmão, mandamos aquelas motolâncias para não perder tempo, foram lá socorrer. Ele é testemunha disso. Então, pô, a gente é Vasco. Fosse flamenguista também, tricolor, botafoguense, a gente faria a mesma coisa, uma criança. É um ser humano. Mas, cara, a gente não tem ódio das pessoas, eu torço para que eles façam a coisa certa. Então você está metendo o dedão na ferida do jeito que eu ia te perguntar. Eu estou em vários grupos de vascaíno, mas assim, eu nem me manifesto. Eu fico querendo saber o que a galera tá achando. Tu acha que se o Vasco... Vamos lá, tu me conhece bem pra caramba. Eu, a vida toda, eu nunca participei da política do Vasco. Não. Tu acha que com a vida que eu tenho, tu acha que eu queria estar me metendo em situação de ser uma opção, de candidato pro Vasco, se as coisas estivessem andando super bem? Você não seria candidato? Nunca. Mas você vai ser candidato? Ué, se eles venderem, se o clube tomar um rumo e não sei o quê, e eles falarem, Zé, vem com a gente, nos ajuda, eu vou e ajudo. Você arregaça as mangas e... Na mesma hora, eu sou Vasco, sempre fui assim, você me conhece. Quando foi o Campelo, o pessoal fala, eu era amigo do Campelo, de sentar com a família, de ir na casa dele. Eu fui o cara que mais reclamou do Alexandre Faria. Quando foi o Salgado, eu fui o cara que mais reclamou do Alexandre Passa. E eu, agora que é o Pedrinho,
Não tem problema nenhum. Mas eu reclamo do Felipe, porra, porque não tem condição, ô Wellington. A verdade é essa, não tem condição. Poderia usar o Felipe em outra situação, menos aonde ele está. Aonde quisesse, é da confiança dele, o futebol profissional... Entrega a chave do cofre. Claro, mas no bom sentido, o futebol profissional é competência, não é confiança. Eu não vou levar a minha esposa para trabalhar no Vasco. E nem sempre o cara que jogou muito vai ser um grande técnico, vai ser um grande dirigente. E às vezes outra, o cara não jogou nada e vira um grande técnico. Eu vou falar aqui e vou repetir. Eu jamais contrataria qualquer amigo que fosse para trabalhar no Vasco. Sabe por quê? Por quê? Porque eu não vou botar uma pessoa para trabalhar no clube que eu não posso mandar embora. Eu vou perder uma amizade? Tem que ser um profissional. Tem que ser profissional. Profissional. Pode ser um profissional vascaíno que eu não conheço. Agora, tem que ser um profissional. Porra, entendeu? Eu não posso estar ali, o meu primo, o meu filho, a minha filha, porra, trabalhando no Vasco, porra. E aí? Fica difícil, fica complicado de administrar. Eu reclamo do Pedrinho. Aí, os caras botam um vídeo na internet... que eu reclamo do Pedrinho, que ele tinha que tirar o Felipe. Eu não reclamo do presidente. Eu reclamo dele ser o cara da caneta, do futebol. Da situação. E dentro da diretoria que está lá, eles não se entendem nessa questão do Felipe. Há uma rejeição. Ontem teve um outro vídeo do Edmundo que eu fico sabendo, porque jogam lá no nosso grupo. E aí, um vídeo do Edmundo falando da contratação do Thiago Mendes. E essa briga do Edmundo, Pedrinho? Eles sempre estiveram juntos, a vida toda. Eu não vou falar de briga. Eu não me meto em briga de casal, eu vou me meter em briga de Edmundo e Pedrinho. Eles, 15 anos, eles apontaram o Júlio Brandt como o cara que era o modelo de gestão para o Vasco. Aí, eles ganham o poder e o Júlio Brandt vira a bucha. Sai fora. Júlio, tá me devendo um vídeo, hein, seu Júlio? Um abraço para ele. Zé, a gente poderia continuar aqui batendo papo, mas eu não gosto de fazer vídeo longo, porque claro. é para os vascaínos, mas você vai vir almoçar aqui na Milo. Vamos, eu estou divulgando aqui. Vamos vender o peixe. Cadê o Zé? Chama o Zé aí. Zé. Seu Zé. Opções, as primeiras para reverter uma situação. E olha que eu estou deixando bem claro a situação do Matheus Cocão. Se o Vasco estivesse vencendo a partida, primeira substituição, entra Matheus Cocão. Ok, né? Vai conter um pouquinho ali a defesa, tudo bem. Mas você precisando ganhar o jogo, colocar o Matheus Cocão, ainda tirar um zagueiro, enfim. Já você vai ouvir o craque Neto. O Vasco precisa de reforços. Essa pergunta foi feita ao Fernando Diniz. Eu vou fazer um comentário duro. Antes, ouça o que ele respondeu logo após a partida sobre esse tema. A gente contratou até agora só o Thiago. Não é fácil fazer as contratações. Teria que fazer contratação que a gente gostaria de imediato, precisa de dinheiro, e o Vasco tem uma restrição financeira. As maiores contratações até agora foi a renovação do Léo Jardim, provavelmente um novo acerto do contrato do Ryan, a evolução que o Coutinho tem tido, e hoje não é um jogo que serve de parâmetro, porque de fato ele jogou sentindo a panturrilha e foi piorando durante o jogo, ele não lesionou, mas a gente resolveu tirar, a gente apostou que ele poderia ficar mais à vontade do que ele ficou no jogo. Mas as contratações a gente está de olho no mercado, a gente tem algumas sondagens e a gente vai tentar reforçar de maneira pontual quando a gente conseguir o nome certo. Não adianta a gente contratar só para contratar. A gente tem que tentar acertar. Acertar em contratação já é difícil, ainda mais com restrição de orçamento. A gente está mapeando o mercado para achar bons nomes para trazer para o Vasco. Gente, é só mapeando que o Vasco tá? Essa frase é linda, né? Estamos mapeando. Há quanto tempo que o Admar Lopes está mapeando? Há quanto tempo que o Felipe está mapeando? O Pedrinho também, que é o presidente, entende de futebol. Há quanto tempo estamos mapeando? O Bahia está contratando. Fortaleza contrata. E o Vasco? O Vasco está mapeando. E o Flamengo contrata. E o Palmeiras contrata. E o Vascão, hein? O Vasco está mapeando o mercado.
O Santos contrata, o Grêmio contrata, todo mundo contrata. E o nosso Vasco? Mapeando o mercado. Mapeando e mostrando que os outros estão contratando. Mostrando no mapa. Ó, o mapa do Vasco. Tô mapeando. Ó, o Bahia contratou, hein? Ó, no meu mapa aqui, ó, o Fluminense acabou de contratar. E aí a gente vai para as manchetes, né? Especulado no Vasco, acerta com o Mirassol. Especulado no Vasco, recebe oferta do Bragantino. E o Vasco, hein? Mapeando. Vai estar mapeando. Tem que contratar e parar de mapear. Bom, Neto detonou. Dá uma olhada aí no que ele disse nas redes sociais. Jogo do Bahia daqui a pouco. Agora, é inacreditável como o Fernando Diniz... Cara, é muito louco, sabe? Aí o Botafogo consegue fazer 1-0 com o Cabral, logo no segundo tempo. Aí o time do Vasco, ele é tão desordenado que era para ser 6 pro Botafogo, que por sinal, o Botafogo vai brigar para ser campeão brasileiro. Vai brigar para ser campeão brasileiro de novo. Que já foi vice, já foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e vai brigar de novo. O Vasco vai brigar para não cair. Mas como tem muita gente que ama o Fernando Diniz, que tá tudo bem para mim, não tem problema nenhum. Cara, é inacreditável como o Vasco, ele se torna muitas vezes um time quase que inofensivo. E vocês acharem que o Felipe Coutinho vai jogar futebol ainda. Eu acho que a gente precisa pontuar o Fernando Diniz, que no jogo de ontem foi mal. Mas o time do Vasco melhorou e muito com o Fernando Diniz, não tem a menor dúvida em relação a isso. Mas é óbvio que ainda existe aquele ponto de interrogação, porque a partida contra o São Paulo foi um ponto fora da curva. E nós imaginávamos que aquele jogo diante do São Paulo seria repetido na partida contra o Botafogo. Eu, pelo menos, imaginava isso. Quando começou o jogo, Vasco e Botafogo, assim, com 10 minutos eu percebi. Viajei na maionese, porque o Botafogo tem um time muito superior ao do São Paulo. Então é inimaginável que o Vasco tenha as facilidades diante do Botafogo que teve contra o São Paulo, porque o Botafogo é melhor do que o São Paulo. Mas olhando o Vasco pelo Vasco, o time não foi bem. Se o Vasco tivesse jogado ontem contra o São Paulo, perderia o jogo. E o que mais me espanta é o período que o Vasco teve de descanso-jogo. Descanso da galera, retomada, treinos e jogo. E mostrou um futebol muito precário e uma preparação física também. Situação do Felipe Coutinho. Deixou o campo para a entrada do Alex Teixeira. O Vasco informa de maneira oficial que ele retornou ao Rio de Janeiro, não vai para o jogo diante do Del Valle em Quito, no Equador, tem um problema na panturrilha. O que me preocupa bastante. Por quê? Porque não é por conta de carga. O problema do Coutinho não é jogo após jogo. Muitos jogos, treinos intensos, jogos, viagens, há uma sobrecarga, ele sente a panturrilha. Não. Coutinho jogou no dia 12 do mês passado. E aí teve o período de férias, a retomada aos treinos e não jogou 90 minutos. E pior, vetado já para o jogo da próxima terça-feira. Então é algo muito preocupante. É um problema crônico do Felipe Coutinho. Que contusão é essa? Como é que ela aconteceu? Porque não foi por conta de sobrecarga de trabalho. Óbvio que não foi. Sequência de jogos fez com que o Coutinho sentisse a panturrilha? Não. Absolutamente nada. Em relação a isso, o que me faz ficar ainda mais preocupado com o futuro, nem com o futuro, com o presente do Felipe Coutinho no Vasco. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Ele acha que deva cuidar. Ele poderia fazer isso nas férias. Edu, eu quero te ouvir, Edu. Quero te ouvir, Edu. A gente tá com 500 pessoas já. Vai deixando o seu like, galera. Tá chegando, deixa o like. Tá chegando, deixa o like. A gente tá com 500 pessoas, a live mal começou. Deixa o like pra gente juntar mais vascaínos aqui, porque o que a gente vai falar aqui vai chegar na diretoria do Vasco. O Lineker tá dentro do aeroporto, indo pro Equador, indo pra Quito. Fala, Edu.
Só por educação, boa noite, Baran, boa noite, Lineker. Boa noite. Roberto Natal mandou. Tive um mês de paz, agora começou o inferno, vai ser sempre assim. Clisman Santana, se preparem para uma derrota de 5 para frente, terça-feira. Que isso. Eu entendo o torcedor que está pessimista em relação ao prognóstico futuro do Vasco da Gama, né? O Vasco fez um bom primeiro tempo. Não, para mim não fez. O Vasco teve posse de bola, o Vasco conseguiu ali controlar de alguma forma no primeiro tempo e no segundo tempo faz uma partida decepcionante. Um Vasco que não consegue criar. Você viu o não primeiro consegue... tempo aonde? Que televisão que você viu o primeiro tempo? Diferente da minha. Pô. Beleza. Mas o Vasco não consegue no segundo tempo o mínimo de chegar perto do gol do Botafogo. É um Vasco frustrante, sem tesão, sem alma. É um time que parece estar com a cabeça lá em Quito, sabe? E decepcionante, cara, muito decepcionante. O Vascaíno que está pessimista, ele está certo, eu também tô. Preocupante a atuação de um time com um mês treinando para jogar um futebol porco que foi jogado hoje. Embora tenha sido, para mim, a minha avaliação, o primeiro tempo do Vasco não foi ruim, foi um primeiro tempo até justo. O Vasco conseguiu marcar, conseguiu até criar um pouco no primeiro tempo, mas um segundo tempo de um time que era o mínimo. Caralho, o mínimo que eu esperava nessa merda, o mínimo que eu esperava era um time correndo mais que o Botafogo no segundo tempo. O mínimo, era o mínimo, um time que corresse mais que o Botafogo no segundo tempo. Que o Botafogo estava jogando Copa do Mundo de Clubes lá na casa do cacete. Ficou 10 dias de férias, volta e corre mais que o Vasco. Porra, bota o martelo nessa merda. É sacanagem isso, cara. Quem é o responsável pela preparação física do Vasco? Quem entrega mal e porcamente dentro de campo hoje? O Vasco terminou o jogo correndo atrás do Botafogo. É ridículo o futebol apresentado no segundo tempo do Vasco. Numa boa, ridículo. Professor Fernando Diniz vai ter muito a explicar nessa coletiva, viu? E a gente vai acompanhar a coletiva do Fernando Diniz. Eu discordo de você. Não acho o primeiro tempo bom do Vasco. Acho que o time não criou. Felipe Coutinho chutando de fora da área umas 3 vezes durante o jogo. Mostra que ele olha e não tem opção. A opção de chutar de fora da área... Tem hora que chuta lá da casa do cacete também, né? Vai fazer gol no John lá do meio campo nunca, porra. A opção de chutar a longa distância ela é ótima, mas ela também precisa vir equilibrada com algumas penetrações, né? E o chute a longa distância, o Nuno chutou também, mostra que o time não tem penetração. Não viu o Vasco criar no primeiro tempo, defesa batendo cabeça, literalmente, não ganhando as bolas aéreas e batendo cabeça literalmente, né? Teve uma bola lá do João Vitor com o Hugo Moura, os dois na mesma bola contra um atacante do Botafogo, um cabeceia o outro. Para mim foi o retrato do sistema defensivo do Vasco, que eu achei muito falho, correndo para trás, principalmente no segundo tempo, correndo atrás, toda hora, correndo para trás, e não ganhando as bolas aéreas. E hoje o que a gente viu foi que sequer a jogada que o Vasco tem como única, que é jogar a bola para ver se dá na cabeça do Berrete, nem essa jogada foi feita, né? Nem isso nós vimos hoje no time do Vasco. A única jogada que o Vasco tinha, nem essa jogada foi realizada hoje, pô. Para você ter uma ideia, Baran, no primeiro tempo, o Caio, zagueiro do Botafogo, ele ganhou 3 bolas aéreas numa facilidade absurda ali. E eu já estava assistindo ali e falei, opa, cara, tá muito frouxa essa marcação dentro da área do Vasco. Esse cara já foi 3 vezes no ataque e ganhou 3 bolas, cara. Eu observei no primeiro tempo, falei, tá frouxo demais. Mas, cara, isso aí é o reflexo. O planejamento mal feito reflete dentro de campo. O Carlos Amodeu, lá no início de junho, não falou que no dia 23 de junho os reforços estariam à disposição do Fernando Diniz para quando voltar de férias, começarem a treinar, reforçar o time para estar à disposição. Nada disso aconteceu. Porradas. Vou falar um negócio para vocês. E escapou de uma goleada, tá? Esse segundo tempo era para ser 3-4. A gente tem que ser sincero aqui. O Botafogo teve 3 escapadas de contra-ataque ali que não fez. Deve ser por causa do que o Edu falou. Tava no Mundial, não tem perna. Porque se tivesse inteiro, faria 3-4 no Vasco hoje, facilmente. Muito morosa a marcação. Eu até credencio
terça parte da criação, posse de bola, alguns toques ali, o Paulo Henrique chegando à frente, o Piton também cruzando bola e tal, mas nada mais além disso. Isso é simples de um time de futebol, tocar a bola e tentar chegar no ataque, é o mínimo. Um time que joga como mandante. Aí eu falo para você, planejamento da diretoria, não deu certo, respondeu dentro de campo. Planejamento da venda da porcaria do mando de campo. Vai lucrar 1,5 milhão e vai deixar de lucrar 5, 6, 7, 8 milhões no final do ano com a colocação no Campeonato Brasileiro. Tá fazendo errado. Tá fazendo errado. Priorize vitórias, porque a vitória traz mais recurso por conta de posição, classificação. Não adianta querer arrecadar 1 aqui e deixar de arrecadar 10 no final, pô. É burrice. É um planejamento burro. Ainda vai fazer a gente lutar para não cair. Porque se esse jogo é em São Januário, o Vasco aumenta a probabilidade de sair vencedor. Porra! Aí você, não, mas a gente tem que vender aqui, é 1,5 milhão. Porra, mas se você se classificar 2 posições a mais no Campeonato Brasileiro, por causa desses 3 pontos, você lucra 5, 6 milhões, que é muito mais do que 1,5 milhão. Que era um confronto decisivo que o Vasco ganhou. Porra, planejamento idiota, exatamente. A gente teve um confronto, planejamento idiota, porra. Aí a gente, aí tem que, aí um monte de cabeça de um monte de burro ficar, mas se fosse o Salgado, porra, esquece o Salgado, irmão. Porra, estão fazendo merda atrás de merda. Vocês viram o vídeo que o VP foi falar das questões do Ortega? Que vergonha que... Porra, pelo amor de Deus, não tem como credenciar idiotice. Porra, agora a gente vai lá enfrentar o Independente Del Valle. Estarei presente. Porra, eu espero nessa coletiva de agora à noite cobrança, porra. Porra, eu tô triste de não estar em Brasília hoje. Eu tô triste de não estar pegando o Fernando Diniz frente a frente hoje em Brasília. Porque o que melhorou? Eu ia perguntar para ele, Diniz, o que melhorou no seu time, cara? Que não teve evolução nenhuma. O que serviu esses dias de trabalho? Nada, porra. Só piorou. O time piorou. Exatamente. Né? O time contra o São Paulo foi bem. O time piorou. E já Live Pix, hein? Já nós vamos até a Live Pix. Já nós vamos até a Live Pix. A gente precisa do apoio de vocês. A gente está indo para Quito, ao lado do Vasco. Nossa, me fugiu. Lembrei. Eu não entendi o porquê do Hugo Moura, do Matheus Cocão no lugar de um zagueiro. Eu fiquei sem entender. O Vasco não contratou zagueiro? A diretoria não contratou zagueiro? Por que essa mudança, gente? Por que você fazia esse tipo de improviso? Por que esse improviso? E outra coisa, se é para improvisar, porra, improvisa com um jogador ofensivo entrando no time. E aí você vai recuar o Hugo Moura ali para a zaga, e aí você coloca um cara mais ofensivo. Agora você improvisar colocando o Matheus Cocão. Cara, a gente precisa entender o motivo dessa substituição. O que o Fernando Diniz pretendeu? E outra coisa, Garré, porra! Garré, contratado por essa diretoria. Jean Davi. Lloyd Augusto. Vasco aperta a negociação e quer Luca Orellano ainda nesta janela para o lugar de Adson. O departamento de futebol do Vasco trabalha intensamente para reforçar o elenco após a baixa de Adson, que sofreu uma lesão muscular e está fora das próximas partidas. A solução pode estar dentro de casa. Trata-se do retorno de Luca Orellano. O argentino, de 24 anos, pertence ao Cruz-Maltino e foi vendido ao clube norte-americano no início de 2024, após ter poucas oportunidades na temporada passada. No entanto, a diretoria vascaína acredita que Orellano pode ser útil neste momento, sobretudo por já conhecer o ambiente do clube, estar adaptado ao futebol brasileiro e possuir características semelhantes às de Adson, como velocidade, drible e intensidade pelos lados do campo. Nos bastidores de São Januário, a avaliação é de que Orellano pode agregar velocidade e profundidade ao ataque, funções que Adson vinha desempenhando bem antes da lesão. Além disso, a comissão técnica entende que, com mais maturidade e ritmo, o argentino pode entregar mais do que apresentou em sua primeira passagem pelo clube. Adson, que vinha em boa fase, deve seguir fora por várias semanas, e Diniz já teria solicitado agilidade na reposição.
O treinador gosta de jogadores com perfil agressivo, boa recomposição e capacidade de quebrar linhas, atributos que a comissão enxerga em Orelhano. A diretoria vascaína trata o caso com prioridade e não descarta uma breve viagem aos Estados Unidos para agilizar o acordo. Caso tudo evolua conforme o esperado, Orelhano pode retornar ao Brasil já nos próximos dias e ficar à disposição para o restante da temporada, inclusive para os confrontos diretos no Brasileirão.